Senhor Jesus, estamos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos a nossa fraqueza, que precisamos do Senhor, precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia, do Teu amor. Senhor, continua falando a nós aquilo que está no Teu coração, dispensa a Tua vida para cada um de nós. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos irmãos. Senhor Jesus, por isso, Senhor, venha nos suprir por meio da Tua palavra, por meio da Tua vida, Senhor, dispensada a cada um dos Teus filhos. Humildemente estamos diante do Senhor. Queremos ter um coração vazio, Senhor, para que o Senhor possa nos encher com a Tua vida, com a Tua palavra, com o Teu amor. Senhor Jesus, nós oramos em Teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém, louvado seja o Senhor. Continuamos ainda a palavra do Evangelho de João. E gostaria, de compartilhar com os irmãos. E nessa semana eu tive uma experiência, muito forte. Eu fui visitar uma família que tinha se afastado das reuniões, e a gente orando, tendo comunhão, e ele me surpreendeu com uma palavra que foi muito forte para mim. Ele falou: a palavra que nós temos ouvido na igreja é palavra para os fortes. E eu não sou forte, e a minha família também não é forte. Na hora, eu falei, puxa vida, será que é isso mesmo? Será que muitas vezes a palavra que nós ouvimos é somente para os fortes? E tive um pouco de comunhão com ele, e voltei para casa e fui perguntar para o Senhor: Senhor, é verdade? Isso me chocou, Senhor. Nós estamos estudando o livro de João, e nós vemos que no livro de João mostra a carência e as necessidades de cada pessoa. Mas eu quero que o Senhor fale comigo de uma maneira muito forte. E eu estava orando, já era, na verdade eu acordei, era 2h da manhã e comecei a orar. E o Senhor me deu a resposta e eu fui ter comunhão com o irmão de novo. E muitas vezes, irmãos, às vezes nós, como falamos, como nós compartilhamos com os irmãos na reunião de casa, no grupo familiar, ou mesmo no local, nós vamos ter a percepção de Deus. Muitas vezes nós passamos para os irmãos, para as pessoas, que nós somos mestres, que nós sabemos ensinar a Bíblia, que nós conhecemos a Bíblia. Muitas vezes nós passamos essa percepção para os irmãos. E o que a igreja precisa, que os irmãos precisam, na verdade, que nós vamos ser pais e mães. Pai e mãe sabe cuidar dos filhos, sofre pelos filhos, dá a vida pelos filhos, supre os filhos e conhece as necessidades dos filhos. Nós vamos aprender
E Paulo falou isso em Gálatas, né, que ele não queria ser um preceptor nem tutor. Ele queria ele queria ser como um pai que ama o filho, que cuida, que alimenta, que sustenta, corrige. Mas que as pessoas podem ver a cada um de nós como o pai ou como a mãe. E fui ter comunhão de novo com o irmão, né? E graças a Deus, a comunhão foi muito boa. E eu pedi perdão para o irmão, né? Falei, me perdoa se muitas vezes nós somos como mestres, né? Como um professor para ensinar. Nós precisamos ser pais que cuida, que encoraja, que supre, que conhece o coração das pessoas, as necessidades das pessoas. E se nós olharmos também na palavra, né, que nós estudamos, os discípulos também tinham uma percepção assim também. No capítulo de João, no capítulo 6, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Eles também tinham essa percepção. Puxa, o que o Senhor fala por parábolas, né? O discurso era duro. Quem pode ouvir? Mas se nós tivermos a percepção espiritual, irmãos, o pai e a mãe têm um cuidado especial. Eu sempre brinco, né? Cabel, né? Graças a Deus que eu não sou pai, né? A filha está tudo criado, agora eu sou vô. Né? Vô não precisa corrigir. Só precisa cuidar, brincar, né? Desfrutar, né? O pai e a mãe, esse tem de cuidar. Esse tem de ensinar, esse tem de corrigir, né? Às vezes precisa de uma palmada, né? Uma correção, tem de pôr de castigo. Vô é só desfrute. É só alegria, né? E então, irmãos, nós vamos ter essa percepção. E eu fui desfrutando com a mensagem, com a palavra que o Senhor foi nos dando, né? Desde o evangelho do começo, o Senhor fala que ele era o verbo, que ele era a palavra, né? E a palavra, que é o próprio Cristo, tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade. Para quê? Para nos suprir, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos encorajar. Essa graça que é o próprio Cristo, que nos encoraja, que nos supre e que nos alimenta. E que faz nos vencer todas as dificuldades. E se você olhar, né, o primeiro, né, depois que o Senhor chamou os discípulos, o primeiro milagre que o Senhor fez, né, foi no casamento, né, de Caná da Galileia. O Senhor transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre que o Senhor fez. As pessoas estavam numa festa. O vinho acabou. Isso trazendo para a nossa experiência que o vinho que nós provamos, que nós experimentamos nesse mundo, um dia acaba. É ou não é?
A nossa saúde um dia acaba. O nosso carro pode ser novo, um dia fica velho. A casa também. A roupa que você compra também. Um dia termina, acaba. Mas o Senhor tem o verdadeiro vinho. Esse vinho que nos supre, que é o próprio Senhor. Ele é a verdadeira alegria. O casamento é uma festa, né? É uma alegria. Mas a verdadeira alegria é quando nós desfrutamos Cristo como nosso vinho. E depois, no capítulo 3, veio uma pessoa com a moral elevada, com conhecimento, uma pessoa respeitada, tá certo? Era Nicodemos, cheio de conhecimento, mas vazio. Por isso, ele era mestre no judaísmo. Ele era fariseu. Ele conhecia muitas coisas, mas estava vazio. Ele podia ensinar, mas ele não podia ser pai e mãe. Ele não podia cuidar, alimentar as pessoas. E nós sabemos de todos esses da Bíblia, não sabemos se ele se converteu, porque a Bíblia não relata. Era difícil um religioso se converter, tradicional como ele era. E nós sabemos que a Bíblia relata a última vez sobre o nome Nicodemos foi no sepultamento do Senhor, quando ele foi ungir o Senhor. Depois o Senhor encontrou a mulher de Samaria. Também era uma pessoa que tinha sede. Ela buscou muitas coisas, nada poderia saciar a sua vida. Às vezes nós buscamos tantas coisas, irmãos, e nada pode saciar a nossa sede. Só o Senhor é a nossa verdadeira água viva. Só Ele pode saciar a nossa sede. O Senhor falou para ela, se você beber dessa água, você vai ter sede. Deus está falando para mim e para você, se você continuar bebendo essa água, você ainda vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe dar, jamais você vai ter sede. Depois do Senhor saciar essa sede, o Senhor mostrou para ela que a verdadeira adoração é adorar Deus em espírito e em realidade. E o próximo evento que o Senhor preparou foi a cura do paralítico. O que é um paralítico? Uma pessoa que perdeu a função. Ele não consegue se mover. Muitas vezes nós perdemos a função no corpo de Cristo. Nós ficamos paralíticos. Mas o Senhor pode nos curar. O Senhor me curou. O Senhor curou a cada um de nós, para que nós possamos ser membros ativos no corpo de Cristo. Depois da cura do paralítico, o Senhor fez a multiplicação dos pães. O Senhor falou, o que vocês têm? O que você tem, dá na mão do Senhor. O Senhor vai multiplicar. Mas às vezes o que nós temos, nós queremos reter para nós. Não, isso é meu. Isso aqui é o meu sustento, é a minha vida, é tudo que eu preciso. O Senhor fala, dá para mim. Se nós entregamos para o Senhor, irmãos, o Senhor vai multiplicar isso.
pães. O Senhor ora, o Senhor abençoa e entrega para cada um de nós, para distribuir para as pessoas, para alimentar as pessoas. Você pode alimentar a sua esposa, seus filhos, seu vizinho, seu colega de trabalho. Entrega na mão do Senhor. Por isso que ele falou: eu sou o pão que desceu do céu e que dá a vida a cada um de nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. E depois no capítulo 7, versículo 37, o Senhor se apresenta, depois no último dia, no grande dia da festa. Se é o último dia, é o grande dia da festa, é só alegria. Não é isso? Perdão. Mas Jesus levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso quer dizer que as pessoas estavam nessa festa, mas ainda estavam com sede. Porque só o Senhor pode saciar a nossa sede. Nada neste mundo, irmãos, pode saciar a nossa sede. Só o Senhor pode saciar a nossa sede. Por isso o Senhor falou: venha, venha e beba. Venha e beba. E o Senhor falou: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Depois o outro evento foi com a mulher adúltera. O Senhor falou: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra naquela mulher adúltera. E nós vimos, começando dos mais velhos até os mais novos, todos saíram. Porque todos tinham pecado. É fácil acusar, não é? Essa mulher, ela cometeu um adultério. E conforme a lei de Moisés, tem de matá-la com a pedrada. Se o Senhor fala não, eles iam falar: você está contra a lei de Deus. Mas se o Senhor falar: não vamos apedrejar não. Vamos apedrejar. Eles iam falar: o Senhor não tem amor. O Senhor não ama as pessoas. Mas o Senhor é sábio. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece o coração das pessoas. E o Senhor tocou na consciência das pessoas. Hoje, quando nós vamos diante do Senhor, nós temos o sangue, nós temos a palavra, nós temos a luz. Deus também toca na nossa consciência, que faz parte do nosso espírito. Tá certo? Então nós vamos ser sensível, a nossa consciência tem que estar sensível ao Senhor. E no capítulo 9, o Senhor curou um cego. E esse cego era de nascença. E ele pecou. O Senhor falou: ele não pecou. Isso é para manifestar a glória de Deus. Muitas vezes nós estamos cegos, nós não conseguimos ver o Senhor, ver as coisas de Deus. Nós vamos ser curados pelo Senhor. Senhor, vem me curar. Vem me curar. No capítulo 10, o Senhor se revela como pastor. O pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a reconhecem. Por isso,
Quem é pai sabe, né? O filho, mesmo pequenininho, ele conhece a voz da mãe e do pai. Ele conhece. Nós, como os filhos do Senhor, nós conhecemos a voz do Senhor. Louvado seja o Senhor. E no capítulo 11, nós vimos o quê? A ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto. Nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. O Senhor nos deu vida. Mas muitas vezes nós estamos mortos espiritualmente. O Senhor precisa nos ressuscitar. Por isso o Senhor falou, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê, irmãos? Precisamos crer na palavra de Deus, precisamos crer no Senhor. E no capítulo 12, nós vimos que o Senhor é ungido pela Maria. Pegou um nardo de bálsamo puro e ungiu o Senhor. Mas ali tinha uma pessoa, nossa, isso podia vender e dar muito dinheiro e ajudar muitas outras pessoas. Que era Judas. A gente sabe que esse não era o coração. Mas o Senhor, os pobres, tende sempre convosco, mas a mim nem sempre tereis. E no capítulo 13, o Senhor fala da experiência de lavar os pés dos discípulos. Uma lição de humildade. Mas o capítulo 13, versículo 1 fala assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, o Senhor o amou até o fim. Irmãos, você crê que o Senhor te ama até o fim? Ou muitas vezes nós duvidamos desse amor de Deus? Principalmente quando nós passamos por tribulações, por dificuldades. Nós reconhecemos muitas vezes, parece que o Senhor nos deixou. Parece que o Senhor não está vendo a minha situação. Parece que o Senhor esqueceu de nós. Mas aqui nós vemos que o Senhor nos amou até o fim. Se agarra nessa promessa do Senhor. O Senhor te ama até o fim. O Senhor me ama até o fim. O Senhor ama cada um de nós até o fim. Ele não retrocede. Ele ama. Ama você, ama a mim do jeito que você é. E no capítulo 14, o Senhor falou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Fala, puxa, de tantas passagens que nós vimos, tantos eventos que o Senhor operou de uma maneira maravilhosa. No capítulo 14, o Senhor fala para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em mim. Não se turbe. Isso quer dizer que eles estavam com medo. Vocês já sentiram medo alguma vez na vida? Sim. O Senhor falou para eles: crê em mim. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós temos de crer nessa palavra. Não tenha medo. Porque o Senhor está conosco. Nós estamos crendo na palavra de Deus, nós estamos crendo no Senhor. Mas a palavra, muitas vezes, na nossa percepção, é apenas como um ensinamento. Como a palavra às vezes é como apenas um ensinamento, essa palavra não opera na minha vida. Ela não me transforma. Ela fica apenas no meu conhecimento. É uma doutrina. Mas essa palavra precisa operar na nossa vida. Por isso que nós não precisamos ser como pai e mãe. Pai ama, o pai cuida, o pai se sacrifica. E o Senhor, como nosso Pai verdadeiro, Ele nos ama até o fim. E o Senhor prometeu: vocês não vão estar sós. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. Isso é ser pai. Isso é ser mãe. E Ele sacrificou a sua vida para me salvar, para salvar você. Ele te sacrifica hoje para salvar você e a mim de toda situação que nós passamos. Eu perguntei, depois que na comunhão com o irmão, por que você fala para a igreja, para mim, que a palavra na igreja é só para os fortes? Porque eu tenho muito medo. Eu tenho ansiedade. Eu tenho angústia. Eu tenho tristeza. Eu tive perda. Eu estou sofrendo. E já entrei em depressão também. Eu poderia citar vários versículos para ele. Mas nós oramos. Falei: Senhor, cuida desse irmão. Senhor, supre esse irmão. Mas na hora que eu estava orando, o Senhor me deu uma palavra. Você sabe que se você lê a Bíblia, Deus nunca usou os fortes. Deus sempre usou os fracos. Deus nunca usou os fortes. Deus usa os fracos. Vou dar só 2 exemplos por causa do horário, irmãos. Porque muitas vezes eu e você também temos medo. Tá certo?
temos sofrimentos, temos angústia. Vamos ler Juízes. Capítulo 6. Versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Esse era Gideão. A gente conhece a parte boa do Gideão, né? Isso é um guerreiro. Mas se você perceber, ele tinha medo. Ele estava desesperado, ele estava angustiado. Falou que os nossos pais contaram que o Senhor fez uma obra maravilhosa tirando o povo do Egito, mas agora aqui nós estamos sendo derrotados, subjugados pelos midianitas. Quantas vezes na sua vida você é derrotado? Você está angustiado por uma dificuldade, por um problema de relacionamento, de esposa ou filhos. E você pergunta: por que sobreveio isso comigo? Eu vou na reunião todo sábado, todo domingo, na reunião de grupo familiar, de oração, e isso vai acontecer comigo. Esse irmão nunca vai na reunião e parece estar numa boa. Então virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele diz: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Gideão tinha medo ou não? Ah, manda aquele irmão lá que está há muito tempo na vida da igreja, ele vai lutar. Eu sou da menor tribo, né, de Manassés. Né, e eu sou de uma casa, de uma família petitinha, pequenininha. E eu sou o menor de toda da casa do meu pai. Isso é medo, isso é angústia. Mas Deus falou: eu vou enviar você. É você que vai livrar Israel. Você, irmão, hoje, Deus vai enviar você, a mim, a cada um de nós. Vamos vencer o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa angústia, o nosso sofrimento. Tornou o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás o medianista como se fosse um só homem. Mas Gideão não era bobo, não. Ele falou: Senhor, eu quero uma prova. Eu quero uma prova. O versículo 22 fala assim: viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e diz: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse:
paz seja contigo, não temas, não morrerás. O que faltava para Gideão? Ver o Senhor, encontrar o Senhor. Irmãos, o que falta muitas vezes na nossa experiência com Deus? Nas situações, nas tribulações, nas angústias, no medo, é ver o Senhor. Eu preciso ver o Senhor, você precisa ver o Senhor. Não adianta você andar com uma receita que é o melhor remédio e você não tomar. Você tem que tomar para você ser curado. Você tem a palavra de Deus que é o melhor remédio. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e abieritas e ajuntaram após dele. 36. Disse Gideão a Deus: se há de me livrar a Israel, por meio intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Ele pegou uma lã, tá certo? E colocou lá fora, e falou, vai vir a geada, mas a terra tem que estar seca, só a lã tem de estar molhada. E ficou molhada. Tá vendo? Mas ele não ficou satisfeito, não. Falou, Senhor, eu quero mais uma prova. 39, disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, e ainda falar só essa vez. Rogo-te que mais essa vez faça a prova com a lã. E se a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Eu falei, agora Deus está comigo. Imagina hoje, se o Senhor entra aqui e senta do teu lado. Você ficava bem forte ou não? Você ficava encorajado? Ou você ficava triste? Ficava encorajado, porque o Senhor está sentado ao teu lado. Mas hoje o Senhor não está sentado ao seu lado, o Senhor está dentro de você. Está dentro de mim. Às vezes nós somos como o Gideão, nós duvidamos. Será que esse Deus está dentro de mim mesmo? Isso é um inimigo. Você tem que declarar, é mentira, Satanás. Deus está dentro de mim. Eu e o Senhor somos um. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Bom, no Novo Testamento tem uma pessoa também. Era Timóteo. Gideão já era um pai de família. Timóteo era um jovem. Provavelmente se converteu, era de uma família cristã, se converteu com 16 anos. E com 19 anos já estava servindo a igreja em Éfeso. E tomando um bombardeio. Era tanto sofrimento a igreja em Éfeso que ele ficou doente. E Paulo, em 2 Timóteo, falou para ele, capítulo 3, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, pois, eu te admoesto, que reavive o dom de Deus que há em ti, pela
a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, reaviva o dom que eu te dei. Foi pela imposição das minhas mãos, Paulo falou para ele. Reaviva o teu espírito. Exercita o teu espírito. Eu não te dei um espírito de covardia, mas o espírito tem poder para você sair da situação que você está, para você vencer o seu medo, a sua ansiedade, a sua angústia. Eu te dei o meu espírito. Não é por força nem por poder, é por meio do espírito que Deus faz e opera em cada um de nós. Você crê, irmão? Você tem de crer na palavra de Deus, você tem de crer no Espírito do Senhor. Para você romper essa casca, para você romper as dificuldades e as tribulações. Por isso que você olha quando Paulo estava preso, né, naquela cadeia terrível, ele estava cantando, adorando a Deus. Como isso é possível? Que diferença tem eles de nós? Eles têm a mesma vida, o mesmo espírito. A diferença é que eles criam na palavra de Deus, eles criam no poder de Deus, eles criam no espírito que estava dentro deles. E muitas vezes nós não cremos no poder de Deus. Nós não cremos no espírito. Capítulo 3, Paulo fala para Timóteo: tu, porém, que tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança, e as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Mas de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Entretanto, de todas me livrou o Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado: o Senhor nos livra de todas as tribulações. Versículo 14, 3:14. Fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Permanece na palavra, permanece na comunhão com os santos, na igreja. Sabemos de quem aprendemos. Por isso que João falou: não tenha medo, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque, irmãos, é uma promessa que Deus fez para nós. Capítulo 14, né? Versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém. Tá certo? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Senhor fez uma promessa. O seu caminho, o meu caminho, está na mão do Senhor. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Esse Deus é que nos consola, esse Deus é que nos revela o Pai. Ele que fez essa promessa de nos dar o Espírito. Versículo 10. Não crês o que estou no Pai
e o que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade te digo, que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço, outras maiores fará, porque eu vou para o junto do Pai. Olha, Deus fez uma promessa. Que você fará uma obra maior do que ele. Você crê nisso ou não? Eu perguntei para o Senhor. Eu creio nisso, Senhor? Eu falei, eu não creio, Senhor. Eu preciso crer, mas eu não creio. Eu fazer obra maior que o Senhor Jesus? E comecei a orar esse versículo. Senhor, eu creio. Eu preciso crer. Se o Senhor falou, porque o Senhor é a verdade. O Senhor cumpre aquilo que o Senhor falou. Nenhuma palavra de Deus caiu por terra. Toda a palavra de Deus se cumpre. E como é que essa palavra se cumpre em cada um de nós? Oração. Comunhão com Deus. Irmãos, sem oração e comunhão com Deus, essa palavra vai ser distante. Mas se eu tenho comunhão com Deus, se eu tenho oração com Deus, eu vou ter experiências com Deus. Quando você tem experiência com Deus, a sua vida vai mudar, a minha vida vai mudar. Por isso o Senhor falou, bem-aventurados aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Por quê? A mudança, a transformação. A transformação. Nós precisamos orar, irmãos. Ter essa intimidade com Deus. Senhor, eu preciso ver o Senhor, eu preciso ter experiências verdadeiras e fortes com o Senhor. Por isso, muitas vezes o Senhor fala que você deve orar no seu quarto secreto. Lá no seu quarto secreto, eu vou revelar para você. Eu vou falar com você. Você vai ter experiências com o Senhor. Aí você vai crer que podemos fazer obras maiores que o Senhor falou. O Senhor, irmãos, já está avançado? Ixi. Ó Senhor Jesus. Eu vou terminar com alguns versículos. O Senhor conhece a mim e conhece a você. E lembre-se, o nosso Deus é um Deus de consolação. Ele é um Deus de promessa. E Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. Salmo 34, 18 fala assim, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isaías 41, 10 fala, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Fala para o irmão do lado, não tenha medo, pois o Senhor é o meu Deus. Mateus capítulo 11, 28 e 30. Venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas,
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha ao Senhor. Vamos ao Senhor. Se você está cansado, você está sobrecarregado, o Senhor vai dar descanso para mim e para você. Nós vamos aprender do Senhor que o jugo do Senhor é suave. E Ele vai nos dar descanso para as nossas almas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Puxa, que versículo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e de toda consolação. Ele nos consola primeiro na nossa tribulação. E depois você vai consolar os outros que estão em tribulação. Esse é o nosso Deus. E Ele é um Deus da esperança. Irmãos, vamos ter esperança? Esse Deus que te consola também te traz esperança. Vou ler os versículos. Jeremias 29, 11 fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança vos encha de alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que maravilha. Salmo 39, 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em ti. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, renova suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, que está disponível para cada um de nós. Ele é um Deus de consolo, Ele é um Deus que nos dá esperança. Por isso nós precisamos, irmãos, ter essa intimidade com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, a palavra de Deus começa a operar em cada um de nós. E essa experiência nos leva a ser fortalecidos e encorajados. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém?